A era digital revolucionou nossas vidas. Temos acesso a uma quantidade enorme de informações. Conectamo-nos com pessoas do mundo todo. Gerenciamos nossas finanças e fazemos compras online. Mas essa facilidade tem um preço, a ameaça constante à segurança das nossas informações. Nossas informações pessoais, dados financeiros e até mesmo nossas identidades estão em risco. Hackers e cybercriminosos estão cada vez mais sofisticados, constantemente encontrando novas maneiras de explorar vulnerabilidades. Isso torna a segurança da informação mais crítica do que nunca. Precisamos ser proativos na nossa proteção, entendendo os riscos e tomando medidas para mitigá-los. Isso inclui estar ciente dos diferentes tipos de ameaças e adotar práticas seguras online. Proteger nossas vidas digitais não é mais uma escolha, mas uma necessidade. Ao entender a importância da segurança da informação, podemos navegar pelo mundo digital com segurança e confiança. O mundo digital não é tão seguro quanto pensamos. Ele está cheio de ameaças, criadas para roubar suas informações e causar danos à sua vida. Uma ameaça comum é o malware, um software malicioso que pode infectar seus dispositivos sem seu conhecimento, roubando seus dados ou espionando suas atividades online. Depois, há o phishing, uma tática de engenharia social que usa e-mails ou sites falsos para induzi-lo a revelar informações confidenciais. O ransomware é outra ameaça crescente. Ele bloqueia seus arquivos e exige um resgate para liberá-los, o que pode ser prejudicial para indivíduos e empresas. Por fim, existem os ataques DDoS, que sobrecarregam sites e serviços online com tráfego, tornando-os indisponíveis para usuários legítimos. Entender essas ameaças é o primeiro passo para se proteger. Ao estar ciente dos perigos, você pode tomar medidas para evitar se tornar uma vítima. A segurança da informação se baseia em 3 princípios fundamentais: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses princípios são cruciais para proteger os dados e garantir sua confiabilidade. Confidencialidade significa manter as informações privadas e seguras, acessíveis apenas por indivíduos ou sistemas autorizados. Isso impede a divulgação não autorizada e protege a privacidade. A integridade garante que os dados permaneçam precisos e inalterados, protegendo-os contra modificação ou exclusão não autorizada e garantindo que as informações sejam confiáveis. A disponibilidade garante que as informações e os sistemas estejam acessíveis quando necessário. Isso envolve a proteção contra interrupções causadas por ataques ou falhas, garantindo que os usuários autorizados possam acessar os dados sem interrupção. Esses princípios trabalham juntos para criar uma postura de segurança robusta. Ao defendê-los, indivíduos e organizações podem proteger seus dados, mantendo sua integridade e acessibilidade. No mundo digital, sua senha é sua primeira linha de defesa. Uma senha forte é essencial para proteger suas contas e dados. Hackers usam várias técnicas para adivinhar senhas. Então, uma senha fraca é um convite para problemas. Uma senha forte deve ter pelo menos 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Evite usar palavras comuns ou informações pessoais fáceis de adivinhar. A autenticação multifator, ou MFA, adiciona uma camada extra de segurança. Ela exige que você forneça 2 ou mais formas de autenticação para acessar uma conta. Isso pode incluir algo que você sabe, como uma senha, algo que você tem, como um telefone, ou algo que você é, como uma biometria. Ao usar senhas fortes e MFA, você torna muito mais difícil para invasores obter acesso não autorizado. Essa etapa simples pode ajudar muito na proteção da sua vida digital. Seção 5. Navegando pelas águas traiçoeiras do Wi-Fi público. Pontos de acesso. Wi-Fi públicos são convenientes, mas também arriscados. Essas redes geralmente não são seguras
o que significa que sua atividade online pode ser facilmente interceptada por hackers. Ao usar o Wi-Fi público, evite acessar informações confidenciais, como contas bancárias ou sites de compras online. Se precisar usar esses serviços, utilize uma rede virtual privada ou VPN. Uma VPN criptografa seu tráfego de internet e o roteia por meio de um servidor seguro, dificultando muito a interceptação de seus dados por hackers. Lembre-se, o Wi-Fi público deve ser usado com cautela. Sempre priorize sua segurança. Evite acessar informações confidenciais. Use uma VPN sempre que possível. Seção 6. Engenharia social. A arte da enganação. A engenharia social é uma forma perigosa de ataque cibernético. Ela se baseia na psicologia humana e não em invasões técnicas. Os invasores exploram nossa confiança e nos manipulam para revelar informações confidenciais ou conceder acesso a sistemas. E-mails de phishing são um exemplo comum. Eles geralmente parecem ser de fontes legítimas e induzem você a clicar em links maliciosos ou baixar anexos infectados. Os invasores também podem usar telefonemas ou mídias sociais para coletar informações ou se passar por pessoas confiáveis. Eles podem até tentar ganhar sua confiança fingindo ser alguém que precisa de ajuda. Para se proteger da engenharia social, desconfie de solicitações de informação não solicitadas. Verifique a identidade da pessoa que está entrando em contato com você, especialmente se ela afirma ser de uma organização confiável. Tenha cuidado ao clicar em links ou abrir anexos de remetentes desconhecidos. Seção 7. Protegendo sua identidade digital. Privacidade de dados no mundo digital. A privacidade de dados é fundamental na era digital. Nossas informações pessoais são constantemente coletadas e compartilhadas. É essencial entender nossos direitos e como proteger nossos dados. Leis como GDPR e CCPA fornecem controle sobre informações pessoais. Organizações devem ser transparentes e obter consentimento. Esteja atento às informações que você compartilha online. Use senhas fortes e autenticação de 2 fatores. Proteja suas informações e navegue com confiança. Seção 8. Esteja à frente. A importância das atualizações de software e patches. As atualizações e patches de software são cruciais para manter a segurança de nossos dispositivos e aplicativos. Vulnerabilidades de software são constantemente descobertas e podem ser exploradas por invasores para obter acesso não autorizado ou instalar malware. As atualizações de software geralmente incluem patches de segurança que tratam dessas vulnerabilidades. Eles fornecem correções e melhorias para proteger nossos sistemas contra ameaças emergentes. É essencial instalar atualizações assim que estiverem disponíveis. Não adie ou ignore as notificações de atualização. Essas atualizações não são apenas sobre novos recursos, são sobre manter seus dispositivos seguros. Ao manter nosso software atualizado, reduzimos o risco de sermos vítimas de ataques que exploram vulnerabilidades conhecidas. Esta etapa simples pode aumentar significativamente nossa postura geral de segurança. Seção 9. Preparando-se para o inesperado. Backups de dados e estratégias de recuperação. A perda de dados pode ocorrer de forma inesperada. Pode ser causada por falhas de hardware, corrupção de software, exclusão acidental ou até mesmo ataques cibernéticos. Ter uma estratégia robusta de backup e recuperação de dados é essencial. Faça backup regularmente dos seus dados importantes. Armazene backups em um local separado do seu dispositivo principal. Considere o uso de backups locais e baseados em nuvem. Teste seus backups periodicamente. Ter um plano de backup bem testado proporciona tranquilidade. Seção 10. Mantendo-se seguro na era digital. Uma recapitulação e dicas práticas. Na era digital,
A segurança da informação é fundamental. Enfrentamos um cenário de ameaças em constante evolução. Proteger a nós mesmos exige uma abordagem proativa. Aqui está uma recapitulação dos principais pontos e dicas práticas para se manter seguro. Use senhas fortes e exclusivas. Ative a autenticação multifator. Seja cauteloso ao usar o Wi-Fi público. Use uma VPN para criptografar sua conexão. Mantenha seu software atualizado. Faça backup regularmente. Siga essas recomendações para reduzir riscos. A palavra hacker geralmente evoca um senso de mistério, até mesmo medo. A imagem de um indivíduo encapuzado, digitando freneticamente em um teclado, é quase um clichê. Imagens de figuras sombrias debruçadas sobre telas brilhantes, infiltrando sistemas governamentais ou roubando dados confidenciais, dominam o imaginário popular. Essas representações, embora parcialmente verdadeiras, são apenas uma faceta de um mundo muito mais vasto e intrincado. A realidade, no entanto, é muito mais complexa. Hackers não são apenas criminosos cibernéticos. Muitos são inovadores e solucionadores de problemas que trabalham para o bem da sociedade. Hackear, em sua forma mais pura, é ultrapassar limites, explorar os limites da tecnologia e encontrar soluções criativas para problemas complexos. É uma prática que exige não apenas habilidades técnicas, mas também uma mentalidade inquisitiva e persistente. Os hackers são movidos por uma curiosidade insaciável, um desejo de entender como as coisas funcionam para fazê-las funcionar melhor. Eles desmontam e remontam sistemas, sempre buscando maneiras de otimizar e inovar. Essa busca levou a avanços tecnológicos incríveis, desde os primórdios da computação pessoal até a ascensão da internet. Sem a curiosidade e a engenhosidade dos hackers, muitas das tecnologias que hoje consideramos essenciais talvez não existissem. No entanto, essa mesma curiosidade também pode levar à exploração de vulnerabilidades para ganho pessoal ou intenção maliciosa. Hackers mal intencionados podem causar danos significativos, desde roubo de identidade até ataques a infraestruturas críticas. Este ensaio mergulha no mundo multifacetado dos hackers, explorando suas origens, motivações e as ferramentas do seu ofício. Vamos desvendar as camadas desse universo complexo e fascinante. Examinaremos os diferentes tipos de hackers, desde os éticos White Hats até os maliciosos Black Hats, e como suas ações impactam o mundo digital, e as linhas tênues que muitas vezes existem entre eles. A ética no hacking é um campo nebuloso, onde as intenções podem ser mal interpretadas e as ações podem ter consequências inesperadas. Ao entender a ética hacker, podemos apreciar melhor seu impacto em nosso cenário tecnológico e os desafios e oportunidades que eles apresentam em um mundo cada vez mais interconectado. Através dessa compreensão, podemos trabalhar juntos para criar um ambiente digital mais seguro e inovador. As raízes do hacking podem ser rastreadas até a década de 1960, nos corredores sagrados do MIT. Um grupo de estudantes, fascinado pelo mundo nascente dos computadores, formou o Tech Model Railroad Club, ou TMRC. Esses primeiros hackers viam os computadores como ferramentas para exploração e criatividade, passando incontáveis horas escrevendo código, construindo hardware e expandindo os limites do que essas máquinas podiam fazer. Uma das primeiras formas de hacking surgiu dessa cultura, a phreaking telefônica. Intrigados pelas complexidades do sistema telefônico, esses pioneiros descobriram maneiras de manipular linhas telefônicas, fazer ligações gratuitas
e explorar o funcionamento interno da infraestrutura de telecomunicações. Embora aparentemente inofensivas, essas primeiras explorações lançaram as bases para o hacking digital que se seguiria. À medida que os computadores se tornavam mais poderosos e interconectados, as ambições dos hackers também aumentavam. O desenvolvimento da internet na década de 1970 abriu uma nova fronteira para a exploração. Os hackers, não mais confinados ao mundo físico, podiam agora atravessar vastas paisagens digitais, sondando sistemas e deixando sua marca em escala global. O mundo do hacking não é simplesmente preto no branco. É um universo complexo e multifacetado, onde as intenções e ações dos indivíduos podem variar amplamente. Os hackers são frequentemente categorizados com base em suas intenções e métodos, enquadrando-se em três categorias principais: White Hat, Black Hat e Grey Hat. Cada grupo tem suas próprias motivações e abordagens distintas. Os White Hats, também conhecidos como hackers éticos, usam suas habilidades para o bem. Eles são os heróis silenciosos do mundo digital. Eles trabalham para identificar vulnerabilidades em sistemas e redes, alertando organizações e desenvolvedores para que corrijam falhas de segurança antes que agentes mal intencionados possam explorá-las. Eles são os guardiões digitais, trabalhando incansavelmente para proteger nossos dados e infraestrutura contra ataques. Sem eles, muitas das nossas informações mais sensíveis estariam em risco constante. Os Black Hats, por outro lado, operam no extremo oposto do espectro. Eles são os vilões do ciberespaço. Motivados por ganho pessoal, notoriedade ou simplesmente pela emoção do desafio, os Black Hats exploram vulnerabilidades para fins maliciosos. Eles podem roubar dados, interromper serviços ou manter sistemas como reféns para resgate. Suas ações são frequentemente devastadoras. Suas ações podem ter consequências devastadoras para indivíduos, empresas e até mesmo para a segurança nacional. Os danos causados por esses hackers podem ser irreparáveis. Entre esses dois extremos está o reino do hacker Grey Hat. Eles são os enigmas do mundo do hacking. Esses indivíduos geralmente operam em uma área cinzenta legal, sondando sistemas sem permissão, mas não necessariamente com intenção maliciosa. Eles podem expor publicamente vulnerabilidades para forçar as organizações a levarem a segurança a sério ou para aumentar a conscientização sobre falhas de segurança. Embora seus métodos possam ser controversos, suas ações geralmente servem como um alerta, destacando a importância de medidas robustas de segurança cibernética. Eles nos lembram que a segurança é uma responsabilidade compartilhada e que todos devemos estar vigilantes. Os hackers empregam uma ampla gama de ferramentas e técnicas para atingir seus objetivos, desde táticas simples de engenharia social, que exploram a confiança e a ingenuidade das pessoas, até métodos mais complexos e tecnicamente avançados. Essas técnicas variam de explorações de software sofisticadas a ataques diretos. Compreender esses métodos é crucial para se defender contra ataques e para apreciar a engenhosidade daqueles que os utilizam. A engenharia social continua sendo uma das técnicas de hacking mais eficazes. Ao manipular a psicologia humana, os hackers podem induzir indivíduos a revelar informações confidenciais ou conceder acesso a sistemas. Eles exploram a confiança, o medo e a curiosidade das pessoas para atingir seus objetivos. E-mails de phishing, por exemplo, muitas vezes se disfarçam de comunicações legítimas de fontes confiáveis, como bancos ou serviços online populares. Esses e-mails enganosos atraem vítimas desavisadas para clicar em links maliciosos ou abrir anexos infectados. Uma vez que a vítima clica no link ou abre o anexo, o malware pode ser instalado no sistema, comprometendo a segurança do dispositivo e potencialmente roubando informações sensíveis.
Na frente técnica, os hackers usam uma variedade de ferramentas de software para procurar vulnerabilidades e explorar falhas de segurança. Eles podem usar scanners de vulnerabilidade para identificar pontos fracos em sistemas e redes. Quebradores de senhas podem usar força bruta para invadir contas, experimentando milhares de combinações de senhas por segundo até encontrar a correta. Esses ataques podem ser extremamente eficazes, especialmente se as senhas forem fracas ou comumente usadas. Enquanto isso, farejadores de rede podem interceptar pacotes de dados enquanto eles viajam pelas redes, potencialmente revelando informações confidenciais, como senhas e dados pessoais. A análise desses pacotes pode fornecer aos hackers uma visão detalhada das comunicações e transações que ocorrem em uma rede, permitindo-lhes planejar ataques mais direcionados. Malware, abreviação de software malicioso, é outra ferramenta poderosa no arsenal do hacker. Vírus, worms e cavalos de Troia podem infectar sistemas, roubar dados ou dar aos hackers controle remoto sobre dispositivos comprometidos. O ransomware, uma forma particularmente insidiosa de malware, criptografa os arquivos de uma vítima e exige pagamento em troca da chave de descriptografia. As vítimas muitas vezes se veem em uma posição difícil, tendo que decidir entre pagar o resgate ou perder permanentemente o acesso aos seus dados valiosos. A prevenção e a conscientização são as melhores defesas contra essas ameaças. Por séculos, os robôs têm cativado a nossa imaginação. Desde os primeiros contos de ficção científica até as mais recentes produções cinematográficas, a ideia de máquinas inteligentes sempre despertou fascínio e curiosidade. Eles estrelaram em incontáveis livros e filmes de ficção científica, frequentemente retratados como maravilhas da tecnologia e, ao mesmo tempo, como potenciais ameaças à humanidade. De Metrópolis a Blade Runner, os robôs têm sido símbolos de progresso e de perigo. Hoje, os robôs não estão mais confinados ao reino da ficção. A tecnologia avançou a passos largos, transformando o que antes era apenas imaginação em realidade palpável. Eles são uma realidade tangível, transformando rapidamente o nosso mundo de maneiras profundas e sem precedentes. Em hospitais, robôs realizam cirurgias complexas com precisão milimétrica, enquanto em armazéns, eles otimizam a logística e aumentam a eficiência. Encontramos robôs em nosso dia a dia, desde os sistemas automatizados que fabricam nossos carros, até os assistentes inteligentes que respondem aos nossos comandos de voz. Eles entregam pacotes, ajudam em tarefas domésticas e até mesmo nos entretêm. Essas máquinas não são mais meras invenções da nossa imaginação. São participantes ativos do nosso mundo, moldando nosso presente e influenciando nosso futuro. Em espaços públicos, robôs humanoides interagem com pessoas, oferecendo informações e assistência. À medida que nos aproximamos desta nova era emocionante, é fundamental entender a evolução da robótica, suas aplicações atuais e os desafios e oportunidades potenciais que estão por vir. Desde os primeiros autômatos até os robôs mais avançados de hoje, a jornada tem sido extraordinária. Ao abraçarmos um futuro onde humanos e robôs coexistam, podemos aproveitar o poder dessa tecnologia transformadora para construir um futuro mais brilhante e próspero para todos. A colaboração entre humanos e robôs promete revolucionar indústrias, melhorar a qualidade de vida e abrir novas fronteiras de inovação. O desejo de criar seres artificiais capazes de ação independente remonta à antiguidade.
Mitos e lendas antigas são repletos de histórias de autômatos, máquinas autônomas imbuídas de uma aparência de vida. Os antigos gregos, por exemplo, construíram pássaros mecânicos e outros artefatos movidos a água e vapor. O próprio termo robô se origina da palavra tcheca robota, que significa trabalho forçado. Foi usado pela primeira vez em 1920 por Karel Čapek em sua peça RUR, Robôs Universais de Rossum. Esta peça explorou as implicações éticas de seres artificiais criados para servir à humanidade. O século XX testemunhou avanços significativos na robótica, impulsionados por descobertas em eletrônica, ciência da computação e inteligência artificial. A invenção do transistor, do circuito integrado e do microprocessador abriu caminho para o desenvolvimento de robôs menores, mais sofisticados e capazes de tarefas cada vez mais complexas. Atualmente, os robôs são empregados em uma ampla gama de setores, realizando tarefas perigosas, repetitivas ou precisas demais para serem executadas por humanos com eficiência ou segurança. Na indústria, os robôs são utilizados para montagem, soldagem, pintura e outras tarefas. Eles podem trabalhar incansavelmente por longas horas, sem interrupções, aumentando a produtividade e a eficiência. Além do chão de fábrica, os robôs estão marcando presença em diversos setores, incluindo saúde, logística, agricultura e até entretenimento. Na saúde, a cirurgia robótica está se tornando cada vez mais comum. Esses sistemas permitem que os cirurgiões realizem procedimentos minimamente invasivos com maior precisão e controle. As aplicações da robótica estão em constante expansão, impulsionadas pela pesquisa e desenvolvimento contínuos. À medida que os robôs se tornam mais sofisticados, versáteis e acessíveis, sua presença em nossas vidas tende a aumentar. Seção 4. Mãos que curam, mentes mecânicas, a robótica na saúde. A indústria da saúde testemunhou uma transformação notável com o advento da robótica. Esta revolução tecnológica está mudando a forma como os cuidados médicos são prestados, trazendo avanços que antes eram inimagináveis. Robôs cirúrgicos, por exemplo, são agora usados rotineiramente em salas de operação em todo o mundo. Eles não apenas auxiliam os cirurgiões, mas também redefinem os padrões de precisão e segurança nas cirurgias. Essas máquinas avançadas fornecem aos cirurgiões destreza, precisão e controle aprimorados, permitindo que eles realizem procedimentos minimamente invasivos, com redução da perda de sangue, tempos de recuperação mais rápidos e menos complicações. A capacidade de realizar movimentos delicados com precisão milimétrica é um dos maiores benefícios. Além da cirurgia, os robôs estão sendo utilizados em hospitais e clínicas para auxiliar em uma ampla gama de tarefas, como entregar medicamentos, transportar pacientes, desinfetar quartos. Essas funções ajudam a liberar os profissionais de saúde para se concentrarem em tarefas mais complexas e críticas. E fazer companhia a idosos. Robôs de companhia podem monitorar a saúde dos idosos, lembrá-los de tomar medicamentos e até mesmo fornecer interação social, melhorando a qualidade de vida. Os robôs também podem ajudar na reabilitação, ajudando os pacientes a recuperar a mobilidade e a independência após derrames ou lesões. Exoesqueletos robóticos, por exemplo, permitem que pacientes com dificuldades de locomoção voltem a andar. O uso de robôs na saúde promete revolucionar o atendimento ao paciente, melhorar os resultados e enfrentar a crescente escassez de profissionais de saúde. A inovação contínua nesta área está abrindo novas possibilidades para tratamentos e cuidados. Ao automatizar tarefas repetitivas e aumentar as capacidades dos profissionais humanos, os robôs podem aumentar a eficiência e a eficácia da prestação de cuidados de saúde. Com a robótica, o futuro da medicina parece mais promissor e acessível para todos. Seção 5.
Construindo um futuro melhor. Robôs na indústria. O setor industrial tem estado na vanguarda da adoção da robótica, transformando a maneira como as fábricas operam. Desde os primórdios da automação na fabricação de automóveis, até os sistemas robóticos altamente sofisticados usados nas fábricas modernas, a evolução tem sido impressionante. Os robôs têm desempenhado um papel fundamental no aumento da produtividade, na melhoria da qualidade dos produtos e na redução de custos operacionais, permitindo que as empresas sejam mais competitivas. Os robôs industriais de hoje são capazes de executar uma ampla gama de tarefas complexas e repetitivas, desde soldagem e pintura de peças automotivas, até montagem de componentes eletrônicos e embalagem de produtos acabados. Eles podem trabalhar incansavelmente em ambientes perigosos ou exigentes, onde a presença humana seria arriscada, liberando os trabalhadores humanos de trabalhos perigosos ou repetitivos, permitindo que se concentrem em tarefas mais criativas e estratégicas. À medida que a tecnologia avança rapidamente, os robôs industriais estão se tornando cada vez mais sofisticados e versáteis, adaptando-se a novas funções e demandas do mercado. Robôs colaborativos, também conhecidos como cobots, são projetados para trabalhar lado a lado com operadores humanos, aprimorando suas capacidades e eficiência, e criando um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, onde humanos e robôs podem coexistir harmoniosamente para alcançar melhores resultados. Seção 6. Robôs em nossas casas. Um vislumbre da vida doméstica. Embora os robôs tenham se tornado comuns em fábricas e hospitais, eles também estão começando a chegar às nossas casas. Aspiradores de pó robóticos e cortadores de grama já são eletrodomésticos populares, economizando nosso tempo e esforço nas tarefas domésticas diárias. No entanto, o potencial dos robôs domésticos vai muito além de tarefas simples de limpeza. Os pesquisadores estão desenvolvendo robôs que podem ajudar na culinária, lavanderia, cuidados infantis e até mesmo companhia. Esses robôs podem fornecer suporte inestimável a idosos ou pessoas com deficiência, permitindo que vivam de forma mais independente e confortável. Embora a adoção generalizada de robôs domésticos ainda esteja em seus estágios iniciais, os benefícios potenciais são significativos. Os robôs podem nos libertar de tarefas mundanas, fornecer companhia e melhorar nossa qualidade de vida geral. Você já parou para pensar no que torna o nosso mundo digital possível? Dos smartphones que usamos aos computadores que impulsionam nossos negócios, existe um componente minúsculo, mas poderoso, no coração de tudo isso: o processador. Muitas vezes chamado de cérebro dos dispositivos eletrônicos, os processadores são responsáveis por executar instruções e realizar cálculos que permitem que nossos dispositivos funcionem. Essas maravilhas da tecnologia moderna se tornaram onipresentes, moldando a forma como nos comunicamos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Mas como chegamos aqui? Como essas maravilhas em miniatura são feitas e o que o futuro reserva para o mundo dos processadores? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no fascinante mundo dos processadores, explorando sua história, fabricação, usos atuais e o futuro emocionante que está por vir. Dos primeiros microprocessadores rudimentares aos chips incrivelmente complexos de hoje, a jornada dos processadores é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pelo avanço tecnológico. Esses pequenos chips revolucionaram inúmeras indústrias e seu impacto em nossas vidas continua crescendo a cada dia. Então, aperte o cinto e prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo dos processadores. A história dos processadores começa no início dos anos 1970,
Uma época em que os computadores eram máquinas volumosas relegadas a laboratórios de pesquisa e grandes corporações. Esses computadores ocupavam salas inteiras e exigiam equipes dedicadas para operá-los e mantê-los. Em 1971, uma equipe de engenheiros da Intel alcançou um feito inovador. Eles inventaram o primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004. Este pequeno chip mudou o curso da história da computação. Esta invenção revolucionária, menor que uma unha, continha o poder de milhares de transistores, permitindo que os computadores se tornassem muito mais compactos e eficientes, abrindo caminho para a revolução do computador pessoal. Com o tempo, os computadores se tornaram acessíveis ao público em geral, transformando-se em ferramentas essenciais para o trabalho e o lazer. Dos primeiros processadores de 10 microns, que eram enormes e lentos em comparação com os padrões atuais, aos chips de ponta de 3 nanômetros de hoje, que são incrivelmente pequenos e poderosos, o tamanho cada vez menor dos transistores tem sido uma característica definidora da evolução dos processadores. Esta miniaturização permitiu que mais transistores fossem colocados em um único chip, aumentando exponencialmente o poder de processamento. Essa miniaturização implacável nos permitiu concentrar mais poder de processamento em dispositivos menores, tornando possível a criação de uma vasta gama de dispositivos eletrônicos portáteis e poderosos, levando à criação de smartphones, laptops e outros dispositivos portáteis poderosos que se tornaram indispensáveis em nossas vidas. Hoje, dependemos desses dispositivos para comunicação, trabalho, entretenimento e muito mais, graças à contínua evolução dos processadores. A criação de um processador é um processo complexo e fascinante, envolvendo tecnologia de ponta e precisão meticulosa. Tudo começa com o silício, o segundo elemento mais abundante na Terra, encontrado na areia comum. O silício passa por uma série de processos de purificação para atingir um nível extremamente alto de pureza, essencial para a criação dos intrincados circuitos dentro de um processador. O silício purificado é então derretido e transformado em lingotes cilíndricos, que são fatiados em finas bolachas. Essas bolachas, normalmente com algumas centenas de milímetros de diâmetro, servem como base sobre a qual os processadores são construídos. Usando um processo chamado fotolitografia, padrões intrincados são gravados nas bolachas, criando os transistores, interconexões e outros componentes que compõem um processador. O processo de fabricação envolve inúmeras etapas complexas, incluindo camadas, gravação e dopagem, todas realizadas com precisão em nanoescala. Uma vez que o processo de fabricação é concluído, as bolachas são cortadas em chips individuais de processador, cada um contendo milhões ou até bilhões de transistores. Esses chips são então embalados e testados rigorosamente para garantir que atendam aos padrões de desempenho e qualidade exigidos. Seção 4. Alimentando o presente. Processadores em ação. Hoje, os processadores são os motores invisíveis que impulsionam nosso mundo digital. Eles são responsáveis por tornar possível a comunicação instantânea, o acesso a informações em tempo real e a automação de tarefas cotidianas. Eles são o coração pulsante de nossos smartphones, laptops, tablets e inúmeros outros dispositivos com os quais contamos diariamente. Sem eles, a maioria das tecnologias modernas simplesmente não funcionaria. De tarefas simples como navegar na web e verificar e-mails, a aplicativos mais exigentes como edição de vídeo e jogos, os processadores lidam com uma variedade impressionante de tarefas com velocidade e eficiência notáveis. Eles permitem que realizemos multitarefas sem esforço, alternando entre diferentes aplicativos e processos sem perder desempenho. A capacidade de um processador de executar bilhões de instruções por segundo é o que torna possível a execução de tarefas complexas e intensivas em recursos. Os processadores lidam com uma variedade impressionante de tarefas com velocidade e eficiência notáveis. Eles são projetados para maximizar o desempenho enquanto minimizam o consumo de energia. O papel dos processadores se estende muito além dos dispositivos pessoais.
Em data centers e instalações de computação em nuvem em todo o mundo, poderosos processadores de servidor lidam com enormes quantidades de dados, permitindo tudo, desde compras online e mídias sociais até pesquisas científicas e inteligência artificial. Esses data centers, muitas vezes descritos como a espinha dorsal da internet, dependem do poder de processamento de milhões de núcleos para fornecer os serviços dos quais dependemos. Sem esses processadores, a infraestrutura digital global não seria capaz de suportar a demanda crescente por dados e serviços. Além disso, os processadores estão cada vez mais sendo integrados a vários aspectos de nossas vidas, de carros e eletrodomésticos, a dispositivos médicos e equipamentos industriais. Essa crescente onipresença dos processadores é uma prova de sua versatilidade e do papel crucial que desempenham na formação do nosso mundo moderno. Eles são verdadeiramente os heróis não celebrados da era digital. A inovação contínua em tecnologia de processadores promete um futuro ainda mais conectado e eficiente, onde os limites do que é possível continuarão a ser desafiados e expandidos. A evolução dos processadores é uma jornada fascinante que continuará a moldar o nosso mundo de maneiras que ainda estamos começando a entender. Seção 5. O futuro é agora. Processadores e inteligência artificial. Ao olharmos para o futuro, vemos um mundo onde a tecnologia está em constante evolução. Uma das tendências mais empolgantes no mundo dos processadores é sua crescente integração com a inteligência artificial, ou IA. Essa fusão está transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e como ela impacta nossas vidas diárias. Os algoritmos de IA, que exigem enorme poder computacional, estão ultrapassando os limites das arquiteturas tradicionais de processadores. Para atender a essas demandas, os fabricantes de processadores estão desenvolvendo chips especializados otimizados para cargas de trabalho de IA. Esses novos chips são projetados para lidar com as complexidades dos algoritmos de IA, oferecendo desempenho superior e eficiência energética. Os processadores alimentados por IA, equipados com hardware dedicado para tarefas de aprendizado de máquina, estão possibilitando uma nova geração de aplicativos de IA. De carros autônomos e medicina personalizada a casas inteligentes e robótica avançada, a IA está pronta para revolucionar inúmeras indústrias. E os processadores estão na vanguarda dessa transformação, liderando o caminho para inovações que antes eram inimagináveis. A convergência de processadores e IA já está tendo um profundo impacto em nossas vidas. Algoritmos de IA estão sendo usados para aprimorar tudo, desde reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural, até detecção de fraudes e diagnóstico médico. À medida que os processadores continuam a evoluir e se tornam ainda mais poderosos, podemos esperar que a IA desempenhe um papel ainda maior em nosso futuro. A história do computador é uma prova da engenhosidade humana. Uma busca incansável por controlar a informação e automatizar tarefas complexas. Das rudimentares máquinas de calcular aos dispositivos sofisticados com os quais interagimos diariamente, a evolução dos computadores tem sido simplesmente notável. Os primeiros matemáticos e inventores lançaram as bases com calculadoras mecânicas e conceitos que, mais tarde, formariam a base da ciência da computação. O século XX testemunhou o nascimento dos primeiros computadores eletrônicos, máquinas colossais que marcaram um ponto de virada na história. Este vídeo irá mergulhar na fascinante história do computador, traçando sua evolução desde as calculadoras do tamanho de uma sala até os dispositivos onipresentes que permeiam nossas vidas hoje. Meados do século XX testemunhou o surgimento dos primeiros computadores eletrônicos, marcando um momento crucial na história da tecnologia. Um desses gigantes foi o Colossus,
um computador britânico ultra-secreto desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para decifrar mensagens alemãs criptografadas. Construído com milhares de válvulas, o Colossus mostrou o potencial da computação eletrônica, demonstrando sua capacidade de processar grandes quantidades de dados em velocidades notáveis. Do outro lado do Atlântico, outro computador pioneiro estava tomando forma: o Integrador Numérico Eletrônico e Computador, ou ENIAC. Concluído em 1945, o ENIAC era uma maravilha da engenharia, composto por mais de 17 mil válvulas, 70 mil resistores e 5 milhões de juntas soldadas à mão. Programar essas máquinas frequentemente envolvia manipular fileiras de interruptores e cabos, muito diferente das interfaces amigáveis às quais estamos acostumados hoje. Apesar de suas limitações, Colossus e ENIAC representaram um salto monumental na tecnologia da computação, abrindo caminho para as inovações transformadoras que se seguiriam. O desenvolvimento desses primeiros computadores marcou o início da era digital, inaugurando uma era de avanço tecnológico sem precedentes. A invenção do transistor em 1947, nos laboratórios Bell, marcou uma virada na história da computação, abrindo caminho para computadores menores, mais potentes e mais confiáveis. O transistor, um pequeno dispositivo semicondutor, podia amplificar ou alternar sinais eletrônicos, substituindo efetivamente as válvulas volumosas e ineficientes que alimentavam os primeiros computadores. Com o advento dos transistores, os computadores puderam ser construídos significativamente menores e com maior eficiência energética. Essa miniaturização permitiu que circuitos mais complexos fossem gravados em wafers de silício, levando a um aumento exponencial no poder de computação. A era dos transistores testemunhou a ascensão do computador mainframe, máquinas poderosas que podiam ser acessadas por vários usuários simultaneamente. Esses mainframes encontraram aplicações em empresas, universidades e agências governamentais, onde eram usados para tarefas como processamento de dados, cálculos científicos e contabilidade. O desenvolvimento do transistor marcou um momento crucial na jornada dos computadores do tamanho de uma sala para os dispositivos onipresentes que conhecemos hoje. A invenção do microprocessador no início dos anos 1970 marcou outro momento crucial na história da computação, inaugurando uma era de acessibilidade e preço sem precedentes. O microprocessador, um único chip contendo todas as funções da unidade central de processamento de um computador, essencialmente miniaturizou um computador inteiro em uma única peça de silício. O primeiro microprocessador disponível comercialmente, o Intel 4004, foi lançado em 1971. O microprocessador revolucionou a computação, mudando o paradigma dos mainframes grandes e caros para computadores pessoais menores e mais acessíveis. O impacto do microprocessador se estendeu muito além dos computadores tradicionais, encontrando seu caminho em uma ampla gama de dispositivos, de calculadoras e relógios a eletrodomésticos e automóveis. A versatilidade e o preço acessível do microprocessador permitiram sua integração em inúmeros aspectos de nossas vidas, revolucionando silenciosamente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Pense no seu micro-ondas, no seu videogame, até no tanquinho de lavar roupa. A década de 1970 testemunhou o nascimento do computador pessoal, uma inovação transformadora que trouxe o poder da computação para as massas. O Altair 8800, lançado em 1975, é considerado um dos primeiros computadores pessoais de sucesso comercial. A revolução do computador pessoal empoderou os indivíduos, fornecendo-lhes acesso sem precedentes a informações, ferramentas e oportunidades. O final do século XX testemunhou a ascensão da internet
e da World Wide Web, duas tecnologias interconectadas que transformariam profundamente a maneira como nos comunicamos, acessamos informações e interagimos com o mundo ao nosso redor. A internet, uma rede global de computadores interconectados, teve suas raízes na década de 1960, evoluindo de um projeto do Departamento de Defesa do USAID, chamado ARPANET. A ARPANET foi projetada para conectar pesquisadores em diferentes instituições, permitindo que eles compartilhassem informações e recursos com mais eficiência. A World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee em 1989, forneceu uma maneira amigável de navegar pela vasta extensão da internet. A visão de Berners-Lee era criar um sistema onde os documentos pudessem ser vinculados, permitindo que os usuários saltassem de uma informação para outra sem problemas. A convergência da internet e da World Wide Web desencadeou uma explosão sem precedentes de compartilhamento de informações, comunicação e colaboração. O e-mail se tornou uma forma onipresente de comunicação, conectando pessoas em continentes diferentes em tempo real. O navegador da web, com sua interface gráfica intuitiva, tornou mais fácil para qualquer pessoa acessar informações, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas online. O final do século XX testemunhou a ascensão da internet e da World Wide Web, duas tecnologias interconectadas que transformariam profundamente a maneira como nos comunicamos, acessamos informações e interagimos com o mundo ao nosso redor. A internet, uma rede global de computadores interconectados, teve suas raízes na década de 1960, evoluindo de um projeto do Departamento de Defesa do USAID, chamado ARPANET. A ARPANET foi projetada para conectar pesquisadores em diferentes instituições, permitindo que eles compartilhassem informações e recursos com mais eficiência. A World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee em 1989, forneceu uma maneira amigável de navegar pela vasta extensão da internet. A visão de Berners-Lee era criar um sistema onde os documentos pudessem ser vinculados, permitindo que os usuários saltassem de uma informação para outra sem problemas. A convergência da internet e da World Wide Web desencadeou uma explosão sem precedentes de compartilhamento de informações, comunicação e colaboração. O e-mail se tornou uma forma onipresente de comunicação, conectando pessoas em continentes diferentes em tempo real. O navegador da web, com sua interface gráfica intuitiva, tornou mais fácil para qualquer pessoa acessar informações, compartilhar ideias e se conectar com outras pessoas online. O início do século XXI testemunhou a ascensão da computação móvel, trazendo o poder dos computadores para a palma de nossas mãos. Os smartphones, com seus processadores poderosos, telas de alta resolução e conectividade onipresente à internet, tornaram-se ferramentas indispensáveis para comunicação, acesso à informação, entretenimento e muito mais. O primeiro smartphone verdadeiro, o IBM Simon Personal Communicator, foi lançado em 1994. No entanto, foi o lançamento do iPhone da Apple em 2007 que realmente deu início à revolução móvel. A interface touchscreen intuitiva do iPhone, o design elegante e a App Store, que oferecia uma vasta biblioteca de aplicativos de terceiros, revolucionaram a indústria de telefonia móvel. A ascensão dos smartphones foi acompanhada pela proliferação de aplicativos móveis, que atendem a uma ampla gama de necessidades e interesses. Essa explosão de aplicativos móveis criou novas indústrias, interrompeu as existentes e empoderou os indivíduos com acesso sem precedentes a informações, serviços e entretenimento. Enquanto estamos à beira de uma nova era da computação, duas tecnologias transformadoras têm o potencial de remodelar nosso mundo de maneiras profundas: inteligência artificial e computação quântica. A IA já está presente em nossas vidas,
de assistentes virtuais a carros autônomos. A computação quântica realiza cálculos em velocidades exponenciais. A convergência dessas tecnologias pode enfrentar desafios globais, transformando indústrias e levantando questões éticas. A jornada do computador, desde seu início humilde como uma calculadora do tamanho de uma sala, até os dispositivos onipresentes que permeiam nossas vidas hoje, é uma prova da engenhosidade humana, inovação e busca incessante pelo progresso. Cada geração de computadores se baseou nas conquistas de seus predecessores, diminuindo de tamanho, aumentando em poder e expandindo sua capacidade de transformar nosso mundo. Dos primeiros gigantes como Colossus e ENIAC, a invenção transformadora do transistor e do microprocessador, a história da computação está repleta de avanços que alteraram fundamentalmente nossa relação com a tecnologia. A ascensão do computador pessoal empoderou os indivíduos, democratizando o acesso a informações e ferramentas que antes eram domínio exclusivo de grandes instituições. À medida que a tecnologia continua avançando em um ritmo exponencial, podemos apenas imaginar as inovações transformadoras que estão por vir. A jornada do computador, de 0 a gigabytes e além, é uma prova do potencial ilimitado da engenhosidade humana e de nossa sede insaciável por conhecimento, conexão e progresso. Lembra do tempo da internet de escada? Quem diria que chegaríamos onde estamos hoje, não é mesmo? E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo dos computadores. Vamos explorar um componente essencial que você provavelmente já ouviu falar, mas talvez não conheça tão bem: a memória RAM. A RAM, ou memória de acesso aleatório, é um dos pilares que mantém seu computador funcionando de maneira eficiente. Sem ela, até mesmo as tarefas mais simples se tornariam um desafio. Pense no seu computador como se fosse o seu cérebro. Ele é ótimo em processar informações e resolver problemas complexos. Mas, assim como o nosso cérebro, ele precisa de um espaço de trabalho para organizar e manipular dados. Esse espaço de trabalho é a RAM. Sem ela, nosso cérebro, ou melhor, nosso computador, ficaria sobrecarregado e incapaz de funcionar corretamente. É aí que entra a RAM. Ela fornece o espaço necessário para que o computador possa acessar e processar informações rapidamente. RAM significa Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, em português. É a memória de curto prazo do seu computador, onde ele armazena dados temporários que precisa acessar rapidamente. É a memória de curto prazo super rápida do seu computador. Quanto mais RAM você tiver, mais informações seu computador pode processar ao mesmo tempo, tornando-o mais rápido e eficiente. Assim como seu cérebro precisa de um espaço livre para pensar com eficiência, seu computador precisa de RAM para acessar e processar informações rapidamente. Sem ela, ele ficaria sobrecarregado e lento. Sem RAM suficiente, seu computador ficaria lento, lutando para acompanhar até mesmo as tarefas mais básicas. Então, da próxima vez que seu computador estiver lento, lembre-se de verificar a quantidade de RAM disponível. Ela pode ser a chave para um desempenho mais rápido e eficiente. Imagine que você está montando um quebra-cabeça. Você tem todas essas peças espalhadas na sua frente e cada uma delas é crucial para completar a imagem. Você não manteria todas as peças dentro de uma caixa de armazenamento longe, manteria? Isso tornaria o processo muito mais difícil e demorado. Em vez disso, você as espalharia em uma mesa próxima para facilitar o acesso. Assim você pode pegar rapidamente a peça que precisa e colocá-la no lugar certo. É isso que a RAM faz pelo seu computador. Ela fornece um espaço de trabalho temporário para que o computador possa acessar rapidamente os dados necessários. A RAM é como aquela mesa útil.
fornecendo um espaço de trabalho temporário para o seu computador armazenar os dados que ele está usando ativamente. Sem ela, o computador teria que acessar o disco rígido, ou SSD, constantemente, o que seria muito mais lento. Esses dados podem ser qualquer coisa, desde o sistema operacional até os programas que você está executando, até os arquivos que você está editando. Tudo isso precisa estar prontamente disponível para que o computador funcione de maneira eficiente. Ao contrário do seu disco rígido, ou SSD, que armazenam dados permanentemente, a RAM mantém as informações apenas temporariamente, enquanto o computador está ligado. Isso permite que o computador acesse e manipule dados muito mais rapidamente. Depois que você desliga o computador, tudo na RAM desaparece. É como se você limpasse a mesa e guardasse todas as peças do quebra-cabeça de volta na caixa. É por isso que é chamada de memória volátil. Ela só mantém os dados enquanto há energia. Quando a energia é cortada, os dados desaparecem, prontos para serem substituídos na próxima vez que você ligar o computador. Vamos analisar como a RAM interage com outros componentes-chave. A CPU e o armazenamento. Pense na CPU como o cérebro do seu computador, realizando cálculos e executando instruções. A RAM atua como o assistente super rápido da CPU, buscando os dados de que a CPU precisa e os entregando em um piscar de olhos. Quando você abre um programa, seu computador copia os dados necessários do seu disco rígido, armazenamento de longo prazo, para a RAM. Isso permite que a CPU acesse e processe as informações muito mais rapidamente do que se tivesse que recuperá-las do disco rígido todas as vezes. Assim como existem diferentes tipos de cartões de memória para o seu celular ou câmera, existem diferentes tipos de RAM. Os mais comuns que você encontrará são DDR4 e DDR5. DDR significa Double Data Rate, o que basicamente significa que ele é muito rápido na transferência de dados. O DDR5 é a geração mais recente, oferecendo velocidades ainda maiores e eficiência aprimorada em comparação com o DDR4. Você também pode encontrar LPDDR, que significa Low Power Double Data Rate RAM. Este tipo de RAM é comumente encontrado em dispositivos móveis como laptops e smartphones, porque é projetado para eficiência energética. Seção 5. Mais RAM é igual a mais velocidade? Desvendando mitos comuns. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Mais RAM sempre significa melhor desempenho? A resposta curta é: depende. Embora ter RAM suficiente seja crucial para multitarefa suave e execução de aplicativos pesados, simplesmente enfiar mais RAM não transformará magicamente seu computador em um foguete. Pense assim: se o seu computador fosse um carro, a RAM seria como o tamanho do porta-malas. Ter um porta-malas maior é ótimo para carregar mais coisas, mas não fará seu carro andar mais rápido se o motor for fraco. Seção 6: Jogos, edição de vídeo e muito mais, quando a RAM realmente importa. A memória RAM é um dos componentes mais cruciais do seu computador, mas muitas vezes é subestimada. Então, quando a RAM realmente faz a diferença? Vamos explorar isso mais a fundo. Se você é um gamer, editor de vídeo ou alguém que frequentemente usa multitarefa com aplicativos pesados, ter bastante RAM é essencial. A RAM permite que seu computador execute várias tarefas ao mesmo tempo, sem perder desempenho. Os jogos, especialmente os títulos AAA modernos, exigem muita RAM para armazenar texturas, modelos e outros dados do jogo. Sem RAM suficiente, você pode enfrentar tempos de carregamento longos e quedas de frame rate. Da mesma forma, o software de edição de vídeo depende muito da RAM para processar e renderizar arquivos de vídeo grandes sem problemas. Projetos complexos com múltiplas camadas e efeitos podem se beneficiar enormemente de mais RAM. Se você estiver com pouca RAM ao executar essas tarefas, provavelmente terá problemas de lentidão, travamentos e baixo desempenho. Isso pode ser extremamente frustrante e afetar sua produtividade. Nesses casos, atualizar sua RAM
pode melhorar significativamente sua experiência. Com mais RAM, seu computador pode lidar com mais tarefas simultaneamente, resultando em um desempenho mais suave e eficiente. Seção 7. Escolhendo a RAM certa. Um guia prático. Escolher a RAM certa para o seu computador pode parecer assustador, mas não precisa ser. Primeiro, verifique as especificações da placa-mãe do seu computador para ver qual tipo de RAM ela suporta. DDR4, DDR5, etc. E a capacidade máxima que ela pode suportar. Em seguida, considere suas necessidades e orçamento. Para tarefas básicas como navegar na web e processamento de texto, 8 GB de RAM geralmente são suficientes. Para jogos e aplicativos mais pesados, 16 GB é um bom ponto de partida, enquanto 32 GB ou mais podem ser necessários para edição profissional de vídeo ou renderização tridimensional. Seção 8. Atualizar sua RAM. Um investimento que vale a pena? Atualizar sua RAM pode ser uma das maneiras mais econômicas de aumentar o desempenho do seu computador, especialmente se você estiver enfrentando lentidão ou dificuldades para executar aplicativos pesados. Antes de sair correndo para comprar novos módulos de RAM, verifique se o seu computador tem slots de RAM livres disponíveis. Se sim, você pode simplesmente adicionar mais RAM sem substituir os existentes. No entanto, se você estiver atualizando de uma geração de RAM muito antiga, pode valer a pena considerar uma substituição completa para aproveitar as últimas velocidades e melhorias de eficiência. Seção 9. O futuro da RAM. Mais rápido, menor, mais eficiente. O mundo da tecnologia está em constante evolução, e a RAM não é exceção. Os pesquisadores estão constantemente trabalhando no desenvolvimento de tecnologias de RAM mais rápidas, menores e mais eficientes. Já estamos vendo o surgimento do DDR5, que oferece melhorias significativas de desempenho em relação ao seu antecessor. E tecnologias ainda mais rápidas estão no horizonte. À medida que nossas necessidades de computação continuam a crescer, o mesmo acontecerá com a demanda por memória mais rápida e eficiente. Portanto, fique de olho nos avanços interessantes no mundo da RAM, pois eles, sem dúvida, moldarão o futuro da computação.